Bom, quero falar agora sobre o Kaká, onde o Thiago Fernandes, junto ao Portal Goal, trouxe algumas atualizações interessantes que eu vou deixar aqui para vocês, falando sobre o atleta que foi especulado para voltar ao Cruzeiro, mas algumas exigências feitas pela diretoria, no caso pelo Paulo André, acabou então impossibilitando essa possibilidade de volta do zagueiro que atualmente está com 24 anos de idade. Por quê, Gustavo? De acordo então com essa matéria do Thiago Fernandes, o Cruzeiro teria proposto que a equipe do Japão emprestasse o atleta com a equipe japonesa pagando parte dos seus vencimentos. E assim, era algo que se o Cruzeiro então pagasse 100% dos salários, ele poderia ter chegado por empréstimo, tá? Poderia obviamente ter uma compensação financeira ou uma obrigação de compra no final do período, caso ele atingisse algumas metas, porém o Cruzeiro então queria que a equipe japonesa pagasse parte dos seus vencimentos, que certamente era um salário alto, tá? Não duvido disso, mas longe de ser um valor impagável pelo Cruzeiro, como por exemplo em outras contratações. Enfim, o tempo passou, o Cruzeiro foi enrolando, querendo essa parte dos direitos dos salários pagos pela equipe japonesa, e deu espaço para outras equipes no futebol brasileiro procurarem o Tokushima Vortis do Japão e fazendo contato de olho em uma proposta de compra em definitiva. Então o Kaká e seus representantes deram espaço aberto para ele voltar especificamente para o Cruzeiro, mas o Cruzeiro, como não queria fazer um investimento alto e nem mesmo pagar 100% dos seus salários, acabou então que o Atlético Paranaense e o Fluminense entraram na parada, onde ele assinou então com o Furacão, com valor próximo de 3,5 milhões de euros, ou seja, 17 milhões de reais na cotação atual, que no caso o valor deve ser pago a partir de janeiro de 2025, no caso ele tenha interesse numa manutenção, né? Então ele assinou um contrato de empréstimo com o Atlético Paranaense até o final do ano que vem. E, no caso, se ele atingir algumas metas e o Atlético tem interesse de comprá-lo, seria esse valor de 17 milhões de reais pagos. Inclusive, eu já trouxe alguns vídeos aqui no canal falando sobre o Kaká, que era o seguinte, né? O Cruzeiro, para fazer um investimento de 17 milhões de reais agora, não teria como. Só que, o Cruzeiro para pagar em 2025, início de 2025, certamente já seria um cenário muito diferente, né? Tudo bem, não é um valor baixo, é 17 milhões de reais, mas o Cruzeiro precisava de toda forma reforçar o seu setor defensivo, tá? Acho que se o Kaká tivesse chegado, certamente agregaria bastante. Zagueiro de 24 anos de idade, boa velocidade, jogou muito bem aqui pelo Cruzeiro em 2019, 2020. 2020 acabou não tendo tanto espaço mesmo na Série B, algo difícil de explicar. E agora pelo Atlético Paranaense já tem 5 partidas e um gol marcado. Certamente, se continuar com esse bom desempenho, deve ser comprado em definitivo daqui 1 ano e meio, né? No Tokushima Vortis, ele chega em 2021, vendido por um pouco mais de 12, 13 milhões de reais. No Japão, primeiro ano, joga a primeira divisão, 29 jogos e 2 gols. 2022 e até agora, o meio do ano de 2023, ficou jogando a segunda divisão do futebol japonês, tá? Foram mais de 50 jogos, 2 gols por lá, e até por isso essa necessidade da equipe emprestar o jogador para aliviar a questão financeira, e também por conta do valor de mercado, né, que ele tem, que é bem alto, né? Quase 3,5 milhões de euros. Pelo Cruzeiro 2019 ele joga bem aquela reta final da Série A. Acho que um dos poucos que se salvam, né, na reta final da Série A, no ano que o Cruzeiro foi rebaixado, seria quem ali? O Kaká, o Maurício, o Orejuela e o Ederson. Eu diria que é esses aí. E o Kaká foi bem, 20 jogos e 1 gol. Em 2020, 34 partidas, 2 gols e 1 assistência. Começa o Campeonato Mineiro como titular, a Série B joga alguns jogos como titular, outros no banco. Aí chega o meio do ano com o Cruzeiro devendo vários salários atrasados, pandemia, acaba vendendo o jogador, que não foi um valor baixo, tá? Que ele foi negociado. Enfim, acho que certamente se tivesse chegado, o Cruzeiro poderia ter uma zaga muito melhor. Antes de dar uma sequência, tem um recado da 188bet que te dá R$25 de saldo para você começar a apostar, fazendo o seu registro vindo pelo meu link aqui embaixo na descrição. Você clica aqui embaixo, faz seu registro, clica lá na parte que está o banner de R$25 de apostas grátis e vai ter esse saldo na sua conta para apostar em várias competições, vários campeonatos, e no próximo jogo do Cruzeiro contra o Red Bull Bragantino em casa, uma vitória do Cruzeiro pagando muito bem, 2,25 a cada real apostado. Você pode também depositar um valor que você vai ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, tá? Então futuramente você pode até sacar esse saldo de R$25. Por exemplo, você faz seu registro, pega esses 25 e deposita mais R$50. Aí você vai ter R$75 de saldo e, dependendo, seguindo as regras lá da casa, futuramente você pode multiplicar esse valor e sacar. E pode dar esse seu saldo de 25, vai para sua conta. Então comece hoje na 188, o link está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, eu quero falar agora com vocês sobre esse jogador chegando da equipe do Santos para a equipe sub-15 do Cruzeiro, tá? Que é a respeito do Arthur Magalhães, jogador que estava então na categoria de base do Santos até o início desse ano, que assim, a vinda do atleta então, né, no Toque da Raposa, que jogou também em outras equipes, como por exemplo no Barretos, onde estava
né, nos últimos anos. Enfim, em 2023, então, o atleta, eu não consegui achar os números dele, nem por essa última equipe e nem também pela equipe do Santos no ano passado, onde já jogava com a equipe sub-15, né, mesmo quando ele tinha 14 anos de idade. Pra você ter uma ideia, é muito novo, né? O atleta é lá de 2008 e chega então para ser uma das alternativas para a equipe de base do Cruzeiro. Créditos também para o portal Crias da Toca, que postou, né, no caso, essa notícia na última quarta-feira. Eu estou trazendo aqui então para vocês. Enfim, mais um jogador então para essa categoria, que eu trouxe poucos nomes, né, que chegaram para essas categorias inferiores. Nos últimos vídeos eu tinha focado muito mais na equipe sub-20, até porque no time sub-20 é um passo, né, para o atleta se destacar e reforçar a equipe principal, e outros também, como por exemplo na equipe sub-17, que certamente, né, teve alguns bons nomes que eu já trouxe também recentemente aqui no canal. Então o Arthur aí chega para ser uma alternativa, não é o primeiro e nem vai ser o último a ser contratado, até porque acho que até o mês que vem ali em setembro vamos ter algumas atualizações, e o Cruzeiro então jogando aí agora a reta final do Campeonato Mineiro, tanto nas equipes, né, sub-15, 17 e também no time sub-20, o Arthur chega para fazer essa função, quem sabe em breve também, daqui 2 anos, no melhor dos cenários 1 ano e meio, 3, no caso o atleta possa reforçar a equipe de base e futuramente, né, o time principal. Bom, tivemos também outros jogadores chegando para a equipe sub-15, deixei aqui também para vocês, do volante Gabriel Neri, ele que é nascido lá em 2008 também, chega da equipe da Jacuipiense, no caso chega então para ser uma alternativa no meio de campo, o volante então bem novo, que inclusive já posou, né, com a foto aí na equipe do Cruzeiro, inclusive a mesma camisa que eu estou usando aqui agora, acho que é. Enfim, bacana também o atleta chegando, desejar sorte então para o pessoal da categoria de base, da equipe sub-15, que eu ainda não tinha comentado aqui no canal, então dessas contratações. E bom, teve também alguns outros atletas chegando para a categoria sub-15, sub-13, outro aqui que foi bastante procurado por alguns outros times do futebol brasileiro, tá? Foi especulado em vários e o Cruzeiro acabou vencendo a concorrência do atacante João Soares, acho que é isso aí a pronúncia dele, 13 anos de idade então apenas, chega da equipe do Juatuba, onde foi destaque da Copa Brasileirinho, então chega então para ser uma alternativa. O Cruzeiro então nessas outras categorias fica bastante de olho em atletas que se destacaram para algumas equipes menores. Você pode ver que geralmente na equipe sub-15, sub-17, sub-20 são atletas que já vinham de alguma categoria de base, seja por exemplo de um Palmeiras, de um Santos ou por exemplo de alguma equipe menor, né? Mas que tem algum atleta se destacando na categoria de base. Já então o jogador então mais jovem chega então para ser uma alternativa. Bom, depois dessa sua saída, acho que a primeira pergunta que ficou foi o seguinte: e o Pesolano, como que ele está lá no Valladolid? Técnico então de 40 anos, que teve uma ótima passagem pelo Cruzeiro no ano passado e foi para o Valladolid depois de deixar o Cruzeiro em março desse ano, né? Pelo Valladolid foram 11 jogos na Liga Espanhola, 3 vitórias apenas nesse período e acabou sendo rebaixado então para a segunda divisão com o Valladolid. Ele até se manteve, né, no time porque não tinha muito o que fazer realmente, o Valladolid já estava bem afundado e inclusive já começou a temporada europeia por lá também, tá? Já tem 3 jogos inclusive, foram apenas 1 vitória e 2 derrotas, realmente não está tendo um bom início na segunda divisão. Só que por ser o mesmo clube, né, não acho que vai ter uma mudança a essa altura não. O Pesolano, acho que é mais fácil o Galhardo, que eu vou falar daqui a pouco, vir pro Cruzeiro do que o Pesolano agora, porque não vai tirar um cara que não queria, né, já ficar no Cruzeiro no início do ano, para colocar outro que, para colocar ele no lugar e tirar onde que ele está fazendo um trabalho para a segunda divisão, que já é um trabalho que está desde a temporada passada, né, de março desse ano. Enfim, o Pesolano que teve uma ótima atuação pelo Cruzeiro no ano passado, inquestionável, até se você olha os números só de vitórias já é altíssimos, né, 54 jogos, 32 vitórias, começa o ano então com apenas 9 jogos e 2 vitórias. Na minha opinião já foi um erro ter mantido o Pesolano, nada contra ele, acho um cara realmente sensacional, mas ele já tinha deixado claro que não queria continuar no Cruzeiro, né? Foram apenas 9 jogos e 2 gols marcados, enfim, acho que o Cruzeiro demorou, porque já sabia que o técnico não tinha interesse de continuar, queria ir para a Europa, né? Que era o sonho dele, e o Cruzeiro ficou batendo o pé, e acabou enrolando demais para trazer o Pepa. Na minha opinião, se tivesse trago o Pepa no início do ano, com vários jogos no estadual para testar, com várias contratações a mais que ele poderia indicar para o Cruzeiro e preparar um pouco melhor o time, certamente o Cruzeiro poderia estar um pouco mais encaixado. Por exemplo, não acho que estaria em 6º lugar, mas em 8º, 9º lugar, com as bolas que o Cruzeiro fica errando, entrando no gol. Com certeza acho que poderia estar um pouco mais adaptável. Enfim, passagem curtíssima, né, do Pepa, 25 jogos, e do Pesolano no total foram um pouco mais de 63 partidas com 34 vitórias e o título da Série B do ano passado, mas lá no Valladolid acho que ele não vai sair tão cedo, só se ele continuar com uma sequência terrível, e mesmo assim não acho que ele voltaria, né, justamente para o Cruzeiro.